Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um polímero bastante importante e muito usado na nossa casa, nas embalagens, em alguns objetos. Ele é o polipropileno e a gente consegue identificar o polipropileno nas embalagens e nos produtos pela sua identificação que corresponde ao número 5 e a sua sigla é PP. Eu tive até dificuldade de encontrar produtos aqui em casa que levam o polipropileno na sua composição. E o que eu percebi é que tem muitos produtos que não tem identificação nenhuma. Então, um creme dental, uma pomada, eu não consegui identificar de que material era feito aquele cartucho. E isso é ruim porque dificulta o trabalho lá nas centrais de reciclagem na hora de estar fazendo a segregação dos materiais, na hora da classificação. Então é importante que os fabricantes sejam mais cuidadosos e identifiquem de que é feita a embalagem dos seus produtos. Os produtos que eu encontrei aqui em casa que levam polipropileno na composição geralmente são as embalagens, como eu já disse, né? Aqui é uma embalagem de manteiga, aí você procura geralmente no fundo da embalagem, tá? O número 5, PP. Aqui, esse cartucho aqui também da canela, observa, né? É a mesma resina, então você pode ter ela mais flexível, ela um pouquinho mais rígida, porque aqui no caso é uma embalagem mais espessa também, mas você vê que o polipropileno ele permite ser aditivado, então você pode ter ele de várias cores. A tábua de carne em casa de plástico, aquela branca, pode também ser de polipropileno. Cadeiras de praia, aquelas cadeiras plásticas que a gente encontra nas lanchonetes, que a gente pode ter em casa também, muito provavelmente ela é de polipropileno, bastante resistente a intempéries, a resistência química, à água, a deterioração, né? Corrosão, como a gente diz. Encontrei também uma outra embalagem de um produto de limpeza de pele, também número 5, polipropileno. Em casa, nós também temos embalagens que levam polipropileno na sua composição, mas você não vai conseguir identificar porque não vai aparecer o número 5. Um exemplo disso são esses sachêzinhos de temperos. Quando você olha no verso, você vai ver o número 7 com a palavra outros. Então, no estudo de polímeros, na classificação, nós temos do número 1 ao 6, 6 resinas poliméricas bem definidas. Mas quando leva o número 7, significa que é uma outra resina polimérica que não aquelas 6 primeiras. E também pode ser uma mistura de resinas, né, que nós chamamos em polímeros de blenda polimérica. Nesse caso aqui, para sachêzinhos de temperos, ou mesmo para essas embalagens de salgadinho, quando você abre, você vê que dentro existe uma camada de alumínio, né? Até fiz já um post no Instagram explicando um pouquinho sobre esse material. É o BOPP, é o polipropileno biorientado. É como se fosse uma embalagem multicamadas, então são lâminas, películas de materiais diferentes. Então a ideia do polipropileno é fazer uma película de polipropileno com a película de material metálico, geralmente o alumínio, e aí esse material, essa embalagem, é uma que a gente chama de multicamada. Então, permite proteger o alimento que está sendo acondicionado nessa embalagem, por isso que é muito usado em salgadinhos, batata frita, porque impede a passagem de gases, como o oxigênio, que podem estar estragando o material. Então ninguém quer, né, abrir um saquinho de batata frita e a batata frita tá mole. Então ela vai estar crocante, ela vai estar com o sabor e a textura preservadas. Então é importante a embalagem de BOPP nesses tipos de alimentos. E aí, justamente por ser um polipropileno biorientado, ele vai receber o número 7, não mais 5, porque já foi feita um material conjugado, ou seja, ele está sendo misturado com outros materiais. Então, você vai ter realmente uma camada de polipropileno, mas aderida a ela uma camada de alumínio. E o BOPP ele é importante também porque ele impede a passagem de umidade, de luz, então não é só a questão dos gases, mas a questão da preservação, da conservação da temperatura, e aí o alimento realmente consegue ter uma durabilidade maior e chegar ao cliente, ao consumidor, com a qualidade que a empresa deseja.
Bom, a gente já falou bastante, né, das embalagens, agora vamos para a parte química, que a gente não pode fugir dela. Como é que se polimeriza o polipropileno? Eu já falei para vocês num outro vídeo sobre o polietileno, né? E nós temos o polietileno de alta e baixa densidade. Não sei se vocês estão lembrados, quem não tiver lembrado, assiste aqui nas minhas postagens. Mas o polipropileno também é um polímero fabricado por reação de polimerização por adição, em que a gente precisa necessariamente ter uma dupla ligação, que é uma insaturação, e essa dupla ligação ela é quebrada, e aí se formam então, eu sempre coloco nas aulas, né, como se fossem duas pessoas dando as mãos, você quebra essa ligação e aí cada carbono ele se abre, então você fica com uma ligação simples e as extremidades abertas para que outros monômeros se encaixem. E aí, do monômero, a gente vai produzir o polímero, né? Então, monomero, polimero. Então, são muitas partes que vão se repetir. E no caso do polipropileno, o mero é o propileno, que é um nome comercial, um nome que a gente usa muito em polímeros. Mas quem pagou já química orgânica, e é o nome da IUPAC, vocês conhecem como propeno. É isso que eu vou mostrar para vocês agora no quadro. A reação de polimerização do propeno ou propileno, que vai dar origem ao polipropileno, é uma poliadição. Lembram da poliadição? A gente precisa ter uma insaturação, uma ligação dupla, que vai ser quebrada, né, para a gente poder então polimerizar. Então vamos escrever o propileno ou propeno aqui. Olha que eu vou escrever agora de uma forma diferente, mas é o propileno. O que é que eu fiz? Eu apenas coloquei o hidrogênio aqui em cima e o CH3 embaixo. Eu só mudei a forma de representar. Esse é o meu propeno ou propileno. Eu preciso de N, né, uma quantidade grande aqui de propeno para polimerizar na presença de pressão, calor e catalisadores. Como eu já disse, geralmente são catalisadores metálicos. Então, nessa polimerização, a gente quebra essa ligação dupla e aqui abre, né? Então, é como se fosse aqui metade de uma ligação, metade de uma outra ligação. Então, você lembra que nós temos aqui, né, a ligação sigma e a pi. Então, é quebrada, mas os elementos ligantes aos carbonos são os mesmos. Pronto. Fiz a polimerização, não esquecendo de botar N aqui, que é o grau de polimerização. Então, esse é o nosso polipropileno. Muitos monômeros propilenos, então é o polipropileno. Na reciclagem, recebe o número 5 e a sigla do polipropileno é o PP. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Polímeros, ele é um mundo de coisas, então a gente tem muitas resinas para estar apresentando aqui para vocês. Então eu ainda vou falar do PET, vou falar do nylon, temos que falar do ABS, do poliestireno, do PVC, o Teflon eu já falei aqui também. Então, de pouquinho em pouquinho a gente vai avançando nesse estudo de polímeros, que é encantador, né, da área de materiais. Dentre todas as famílias de materiais que existem, eu sou apaixonada por polímeros. Trabalhei com o policarbonato, trabalhei com compósito epóxi, vidro, então é uma área que eu tenho muito prazer de estar estudando e estar compartilhando com vocês aqui. Se vocês tiverem sugestões de polímeros, vocês podem estar falando aqui comigo, e eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre polipropileno. Obrigada!